é dono do mundo hoje, não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem, mas para o mundo de hoje, isso não funciona mais. É muito mais complexo viver hoje do que era 20 anos atrás. A complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos no mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui 10 anos. Você vai ter que mudar a sua estratégia, porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. E às vezes acontece com você o inesperado, que nós temos que estar preparados para essa incerteza, que nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o muro de Berlim, de repente o dólar sobe, de repente o dólar cai, aí toda a estratégia que você fez vai por água abaixo. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho, quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google, e provavelmente você não vai conseguir dormir, só de escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens. Roma não foi construída em um dia. O jovem tem uma ansiedade muito grande para que as coisas aconteçam. E aí você mostra para eles o exemplo do bambu chinês. O bambu esperou pacientemente por 5 anos para ter o sucesso que ele tem e se colocar 12 metros acima do solo. Isso aqui é uma carta mostrando, é um documento mostrando, eu vou traduzir depois para vocês em português. A sua aplicação para o doutorado não foi aceita dessa vez e, portanto, você não é elegível para a posição de professor associado. Em conclusão, nós achamos que a sua hipótese é mais de caráter artístico do que propriamente físico. Isso está datado em 1903. Foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça. E isso que ele recebeu. E ele é considerado pela maioria o homem mais inteligente que viveu no século XX. Que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. E nunca deixa aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa e o melhor dos mestres é o próprio universo. Nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado.
E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Mas para isso acontecer, nós temos que ter a mente aberta. Porque a nossa mente é igual paraquedas. Só funciona aberto. Houve uma época que a terra era chata. Acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. A maioria mudava e não voltavam. E aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo. Quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida, hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. O que é saber, o que é consciência de saber? Eu não sei e não sei que não sei. Quer dizer, eu tenho uma coisa que eu não sei fazer, mas eu não sei que eu não sei fazer essa coisa. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, eu sei que eu não sei. O terceiro degrau, eu sei, mas eu não sei que eu sei. Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como você não soubesse. É a pessoa que com 75 anos de idade descobre que ela é uma grande pintora. Ela sabia, mas não sabia que sabia. Se você tem uma habilidade, mas se você não sabe que você tem essa habilidade, é como se você não soubesse. E finalmente nós temos o quarto, que você sabe e você está consciente que você sabe o que você sabe. E isso é muito importante. E isso tem que ter a ver com a sua competência de ação, não com o seu acúmulo de informação. Se você vai no aeroporto de Guarulhos, entra num Airbus que está fazendo São Paulo, Nova York, e o comissário de bordo diz assim: senhoras e senhores, o indivíduo que está sentado na cabine do piloto não é piloto, mas ele tem muitas opiniões de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quem leu livros ou quem tem opiniões de como pilotar um avião. Você quer saber quem é que decola, voa e aterriza são e salvo em Nova York. Isso se chama competência de ação. O que nós deveríamos estar fornecendo para os nossos alunos não é o conhecimento abstrato, porque esse entra num ouvido e sai no outro. Você que já se formou há mais de 10 anos, se eu trouxer você de volta para a sua faculdade e der para você a mesma última prova que você fez quando graduando, eu te garanto que você não tira metade da nota que você tirou naquela época. Porque muito daquilo abstrato que você aprendeu já não existe mais no seu cérebro. Sumiu. O que realmente permaneceu é aquilo que você tem competência de ação. Se você aprendeu a nadar e tem 20 anos que você não nada, eu te colocar numa piscina aqui, você vai nadar. Se você aprendeu a andar de bicicleta há 30 anos atrás, e você não anda de bicicleta há mais de 20 anos, eu vou lhe trazer uma bicicleta e em poucos minutos você vai estar andando. Porque aquilo ficou com você para o resto da vida. Aquilo traduz em competência de ação. Então as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. É um indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. Você há de convir que 3 coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser, ele não anda. Ele precisa de saber, se não souber, ele cai. E precisa haver cabo de aço.
O querer é a motivação. O saber é a estratégia. E o cabo de aço, propriamente dito, é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, que chamasse outro. E ele disse, eu já chamei 2 médicos e eles falaram a mesma coisa. Falei, tá bom, estou indo. Eu levei ele para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos, e eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston e veio para ajudar a cuidar do pai. E eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado, ninguém falou para mim que eu ia atender o pai do chefe de cardiologia de Harvard, que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não. Eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado a aprender a gostar de problemas. Porque os problemas são os nossos melhores amigos. Eles que nos fazem crescer. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva. Porque tudo o que acontece de importante na sua vida aparece num ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as 3 melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos 2 das 3 não foram programadas. Você não levantou, acordou um dia e diz, hoje eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi em algum lugar, você conheceu alguém, você namorou, se apaixonou, casou. Olha que interessante. A vida nos surpreende. Você tem que estar aberto para essa perspectiva. Porque as coisas importantes na vida acontecem num ângulo de 90. A importância da meta não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento. E nesse processo de movimento, num ângulo de 90 graus, coisas muito mais importantes vão ocorrer. Eu gostaria de terminar com uma história. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã, e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã caminhando na praia, ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele. Ele se aproximou e perguntou para o jovem, o que você está fazendo, jovem? Está dançando? Ele falou, não, eu estou jogando estrelas do mar de volta ao oceano. A maré está baixa, o sol está quente, e essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. O escritor olhou para o jovem e disse, será que você não entende, jovem? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia. Existem centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer nenhuma diferença no total. O jovem foi lá, pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse, para essa eu fiz diferença. Na manhã seguinte ele se juntou ao jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu não sei qual o impacto que essa nossa conversa de 1 hora e pouco vai ter em você. Mas eu vou dizer uma coisa. Se fizer diferença para um de vocês,
eu já me dou por satisfeito. Muito obrigado.